Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, meu irmão. As paz. Amém. Vamos começar, né? Já são 19h40, né? Vamos iniciar com a oração, né? Vamos pedir ao nosso Deus a orientação. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu tem feito, ó Pai, pelos livramentos que Tu tem nos dado, Senhor, muitas vezes até que nós nem percebemos, mas Tu estás cuidando de nós. Ó Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, ó Pai, que Tu seja com este culto, ó Pai amado, seja com o pastor Evanilson, que vai trazer o estudo nesta noite. Ó Pai amado, que Tu possa estar usando Teu servo debaixo da Tua
potente mão, da maneira que te apraz, ó Pai, para que nós possamos ouvir, ó Pai, a tua palavra, Senhor, entendê-la, compreendê-la e colocar em prática, Senhor. Quer seja para nos edificar, que seja para nos corrigir, Senhor, para nos nortear, Senhor, mas que tua palavra possa ser eficaz em nossas vidas. Sede conosco, sede com cada irmão que já está na reunião, ó Pai amado. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos por tudo isto, ó Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos continuar, não é? Pedindo a Deus orientação durante todo o resto da semana, que nós possamos estar orando, pedindo a Deus orientação, né? Pedindo a Deus que nos conduza, né? Que quando a gente pensa que as coisas estão melhorando, né? Em relação ao Covid, né? A gente está vendo que cada dia chega mais notícias, né? Que não são agradáveis, né? Que está aumentando aí a contaminação, que nós estamos passando de bandeira aí mais clara para bandeiras mais escuras, mas que Deus tem nos protegido até agora, até hoje, que Ele possa estar sustentando, né? Aqueles que já foram contaminados, que eles possam estar passando por isso, né? O mais breve possível, né? Que Deus possa estar restabelecendo a sua saúde e aqueles que ainda não foram acometidos, que Deus possa estar livrando deste mal, né? Amém. Peço que os irmãos continuem orando pelo o cunhado de Claudiana, né? Quem conhece que é da igreja, né? Que é um irmão também em Cristo, né? Joselito, tá entubado, mas segundo o último boletim vem se recuperando, né? Que Deus possa estar trabalhando na sua vida e daqueles médicos que estão cuidando dele. Que nós possamos também nos cuidar e continuar louvando e engrandecendo nosso Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, certo? E hoje, sem mais demora, nós vamos passar a palavra ao pregador, o pastor Evanilson, para o estudo desta noite. Amém. Evanilson. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 10, o texto que nós vamos ver nessa noite. Diz assim, irmãos, texto sagrado. Responda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Acredito que deu certo aí. Com alto está mais prato. Então, da mesma maneira como nós fizemos no último estudo, os irmãos podem acompanhar aí os slides. Fica bem melhor para que os irmãos possam entender também e compreender, ok? Qualquer irmão que tiver alguma dúvida, pode ligar aí o microfone e de alguma maneira nós vamos tentar tirar as dúvidas dos irmãos, ok? Otto, pode passar, por favor. Temos aí a introdução, irmãos, carta do apóstolo Paulo
primeira carta onde Paulo estava, na verdade, pode passar outra, aquela segunda que tinha colocado. Na verdade, Paulo estava introduzindo essa primeira carta ao jovem pastor chamado Timóteo, e em sua verdade prática, Paulo estava, irmãos, defendendo a igreja em que Timóteo era pastor, né, e também defendendo assim aquelas ovelhas da apostasia e da infidelidade a Deus, que na verdade são características marcantes dos tempos do fim. Uma das características que o próprio apóstolo Paulo, nessa carta a Timóteo, vai dizer em relação ao fim dos tempos, é relacionada à apostasia, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, seguindo seus próprios conselhos ou seguindo ensinamentos de demônios. Paulo é bem explícito em sua carta, em suas exortações, ao dizer que nos últimos dias os próprios demônios teriam a oportunidade nos púlpitos de muitas igrejas para ensinar falsas doutrinas, para ensinar heresias. E o que é pior de tudo, irmãos, não é o fato de termos hereges ou falsos profetas nos púlpitos das igrejas. O que é pior do que um falso profeta no púlpito da igreja é um falso crente. É aquele que dá cartaz, que dá ibope a esses falsos mestres. E nós temos visto isso nos nossos dias. Pode passar outro. E aí nós temos o esboço da lição, e é sobre esse esboço que nós vamos percorrer, né, nessa noite, se o Senhor nos permitir. Nós temos a lição simples, para que os irmãos possam entender. Então, a primeira parte fala a apostasia dos homens, fala o que é relacionado à apostasia. Isso está, irmãos, esse esboço em todo o capítulo 4, ok? Do versículo 1 ao versículo número 12. Tá? Porém, nós vamos estar vendo apenas uma parte desse esboço aí, mas fica para que irmãos possam entender e compreender como nós podemos dividir o texto sagrado. Primeiro ponto vai falar da apostasia dos homens, versículo 1. Segundo ponto vai falar da fidelidade dos ministros, ou dos bons ministros. É sobre isso que nós vamos ver nesse estudo dessa noite, versículo 6 ao versículo 8, bem a divisão bem prática. E por último, a última divisão é relacionada à diligência no ministério, que ele fala sobre isso no versículo de número 12. Ok? O irmão Otto pode passar. Apenas um esboço, para que os irmãos compreendam. E aí nós temos as três chaves principais, as ideias principais do texto, que nós vamos ver nesta noite. Pode passar, Otto. Fica até o finalzinho aí. Isso, pode adiantar. Mais uma. Isso, aí. Irmãos, pode voltar. Isso. Essas são as três ideias principais do texto que nós vamos estudar nessa noite. Primeira ideia principal é que Paulo fala sobre ministro, né, e as suas incumbências, as suas características. E ministro aqui, irmãos, nós não devemos ter em mente que é relacionado somente ao pastor, mas a todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, mas a todos aqueles que participam do culto público ao Senhor, que têm a oportunidade de evangelizar alguém. Você que está conosco, você é um ministro de Cristo. Você é um evangelista, você é um missionário em potencial. É interessante porque Deus não chama coisas ou matérias. Deus chama pessoas. M. Bowles, em seu livro relacionado à oração, dizer que os homens estão mais preocupados com objetos, com ideias, mas Deus está mais preocupado com pessoas. Deus chama pessoas, Deus capacita pessoas e faz dessas pessoas ministros do seu divino evangelho. E aí nós temos o primeiro ponto relacionado a ministro, que é todo aquele que serve. O ministro, ele não é servido, mas o ministro, ele serve. Serve a igreja, serve a sua casa, serve a sua família, mediante a pregação da palavra do Evangelho de Cristo. E aí nós temos dois textos.
vou pedir ao irmão Marconi para abrir 1 capítulo 3, versículo 5. E o professor, cadê ele? Nosso professor está escondido aí. Alexandre, abrir em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Marconi abre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. E Alexandre, cadê ele? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Para que nós possamos compreendermos que o ministro é aquele que serve. Marconi achou o texto? O microfone está desligado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Sim, agora sim. Ok. Que diz assim, irmãos. Ok. Que diz assim o texto. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém. Cada um. Somos servos da palavra. Isso. Eu não estou vendo o Alexandre. Pedi ao presbítero Adeilton para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos estar abrindo alguns textos. Ainda temos tempo. Mais uma vez eu peço perdão aos irmãos aí. Tá? Erro meu. Presbítero Adeilton, se puder abrir 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Clibanês, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É o segundo ponto, que é relacionado a ser bom. Bom significa, no texto original, alguém que é excelente, alguém que é nobre, alguém que é admirável. Presbítero Adeilton, pode ler? Graça e paz. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Amém. Amém. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isso. Deus é fiel. E aí nós pensamos, irmãos, muitas das vezes que Deus é fiel para nos abençoar, né? Mas Paulo vai dizer no texto que o presbítero leu, que Deus é fiel àquele que me chamou, que me designou para o ministério. Então, o ministro é aquele chamado por Deus, é aquele que serve ao Senhor, é aquele que é chamado pelo Senhor para o serviço. E ele deve ser bom ministro, ele deve ser alguém excelente, alguém nobre, alguém admirável. Clibanês, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O ministro do evangelho, ele deve desejar o ministério. Ele deve almejar o episcopado, que ali a palavra grega é episkopos. É aquele que supervisiona as ovelhas de Cristo, o rebanho do Senhor Jesus. Então, irmãos, não basta as pessoas ver em você o ministro. É preciso que você deseje o ministério, que você almeje o ministério. Por isso, meus irmãos, é impensável quando você escuta certos pastores nos púlpitos que dizem: eu não queria ser pastor, mas Deus me chamou. Isso não existe, irmãos, é antibíblico. O pastor, ele deseja o ministério. O ministro, ele almeja o ministério, é isso que Paulo diz em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. Quem almeja o ministério, excelente obra almeja. E não é somente dele, mas o terceiro ponto, ele deve ser um bom ministro de Cristo Jesus. E aí vem duas observações para que nós possamos entender essa primeira parte do nosso estudo. É Jesus quem escolhe, primeira observação,
É Jesus quem chama e é Jesus quem usa os seus servos. Não sou eu que escolho a mim mesmo. É Cristo quem nos chama. É Ele quem nos escolhe. É Ele quem nos usa para o louvor da sua glória. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o evangelista João vai dizer as seguintes palavras. João, capítulo 15, versículo 16. João diz assim, as palavras do próprio Cristo. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, é Cristo quem escolhe, é Cristo quem chama, e é o próprio Cristo quem usa os seus servos. Nessa primeira observação, irmãos, nós temos o grande privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo. Imagine você comigo, quantas pessoas no mundo hoje, talvez melhores do que você, melhores do que eu, poderiam estar fazendo a obra do Senhor. Mas aprove a Deus chamar a você e chamar a mim para ser servo dele. Não fostes vós quem escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros para que vardes e deis frutos. E aí vem a segunda observação. Timóteo era um jovem que tinha entre 30 a 35 anos. Era um jovem pastor de uma igreja grandiosa que trazia consigo muitas responsabilidades. Timóteo era pastor de uma das maiores igrejas desse contexto, a igreja de Éfeso. A mesma igreja que lá em Apocalipse, nas 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 em diante, Jesus vai exortar aquela igreja que tinha muito conhecimento, mas tinha pouco amor. Havia perdido o primeiro amor. Era essa igreja que anteriormente, fundada pelo apóstolo Paulo, alicerçada por Apolo, por Priscila, por Áquila, agora estava sendo pastoreada por esse jovem, que tinha entre 30 a 35 anos de idade. O que na mentalidade de um judeu nessa época era alguém imaturo para estar à frente de qualquer coisa. E aí nessa segunda observação nós percebemos que Deus chama quem Ele quer, Deus escolhe quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer para a glória dEle, para o louvor da sua santa glória. Irmão Otto, pode passar? E aí nós temos o versículo 6. Pode passar, Otto, até o finalzinho. Nós temos o versículo 6, que Paulo vai dizer, isso, até aí, ó. Paulo vai dizer, expondo estas coisas aos irmãos, és bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo começa o versículo 6 dando essa ordem a Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos. A palavra expor, no original grego, traz a ideia de aconselhar, de propor, de apontar e de sugerir. É como se Paulo estivesse, na verdade, ensinando a Timóteo que Timóteo não deveria impor nada aos irmãos. Timóteo não era o dono da igreja, ainda que fosse o pastor daquela igreja, Timóteo não era o dono daquele rebanho. Timóteo não iria impor qualquer autoridade sobre aqueles irmãos. Pelo contrário, Timóteo deveria aconselhar aqueles irmãos. Timóteo deveria propor àqueles irmãos, apontar o caminho àqueles irmãos. Timóteo deveria sugerir aos irmãos estas coisas.
a centralidade na palavra de Deus, na pregação do Evangelho, no ser o bom ministro do Evangelho. Como ele vai dizer no versículo 6, a continuação, expondo essas coisas, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Queridos irmãos, a palavra alimentar é trefo, significa nutrir, treinar, criar. O que o pastor deve fazer em meio à igreja não é impor, pelo contrário, é nutrir, é treinar irmãos. Os irmãos percebem? É a visão apostólica, queridos irmãos, que deve ser colocado na igreja de Cristo. É a doutrina apostólica, a doutrina bíblica. Timóteo não deveria criar nada novo. Timóteo apenas deveria nutrir aqueles irmãos, treinar os irmãos para que ele pudesse levantar novos líderes. O pastor não é até, irmãos. O líder, e aqui eu vou me referir em relação a líder, porque nós temos líderes aqui conosco nessa noite. O líder não é eterno. Nós precisamos treinar novos líderes. Nós precisamos treinar, nutrir novos pastores, novos presbíteros, novos diáconos, para que possam dar prosseguimento ao Evangelho de Cristo. E o líder, ele não passa de ser ministro, que é a palavra grega diáconos, que é de onde vem a nossa diaconia. É alguém que serve como escravo, é um serviçal. Mais uma vez, o que eu disse anteriormente, no início, nós que somos líderes, não somos líderes para sermos servidos, mas somos líderes para servir aos irmãos, servir a igreja. De que maneira? Nutrindo os irmãos, treinando os irmãos, como serviçal. Não com nada novo, mas com a genuína palavra de Deus. Olha o que diz aí, irmãos, o pastor Hernando Dias Lopes, comentou esse versículo 6. Primeiro, o pastor se alimenta da palavra. Depois, alimenta o rebanho com a palavra. Primeiro, o pastor é um estudante que aprende a palavra. Depois, é um mestre que ensina a palavra. Primeiro, ele se debruça sobre os livros, para depois se levantar diante da congregação para ensinar. E o finalzinho da frase do pastor Hernando Dias Lopes falou muito ao meu coração, porque ele diz: só ensina bem quem aprende bem. O líder precisa se alimentar da palavra para depois ensinar a palavra à congregação de Cristo Jesus. Um pastor que não se alimenta, irmãos, da palavra, ele vai ensinar o quê? Um pastor que não se debruça nos livros, na Bíblia Sagrada, ele vai ensinar o quê? O povo. Qual vai ser o nutriente que aquele povo, que aquela igreja, que aquela congregação irá receber daquele pastor, se nem o próprio pastor, nem o próprio líder, nem o próprio ministro se alimenta da palavra de Deus. Nós só podemos ofertar aos outros aquilo que nós temos. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, nós não temos ou não teremos palavras de Deus para ensinar ao povo do Senhor. Pode passar outro. E aí vem essa frase: o pastor que não gosta de ler, que não gosta de estudar, ele errou de vocação. Aos 6 anos de idade, tem esse exemplo,
Charles Spurgeon, que foi considerado no século XIX príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon leu pela primeira vez o livro O Peregrino, de John Bunyan. E durante o seu ministério, ele releu o livro do Peregrino, cerca de 100 vezes. Em sua biblioteca havia mais de 10.000 livros. Dentre aquelas obras, havia obras de puritanos como Richard Baxter e John Owen, os quais ele lia com a sua esposa, Susana. E aí nós temos uma foto que retrata a biblioteca de Charles Spurgeon, que tinha mais de 10.000 livros em sua biblioteca, dos quais, irmãos, esses livros não estavam ali para enfeitar. Há muitos pregadores que têm livros para enfeitar a estante. Há muitos pregadores que têm a Bíblia para pegar somente na hora da pregação. E nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres bem-aventurados, que estamos na palavra de Deus, que amamos a palavra de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Pode passar outro. Nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres que estudam a palavra de Deus. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra rejeitar significa evitar, recusar e desaprovar. O que Paulo está orientando aos líderes é que nós não podemos, irmãos, perder tempo com aquilo que não é a palavra de Deus, com aquilo que não são a sã doutrina. O evangelho autêntico evita, recusa esse tipo de coisa que vem sobre a sua vida. As fábulas profanas, mas quais eram essas fábulas? Os ditos e os mexeriqueiros, os mexericos. O disse-me-disse. Resumindo o que Paulo queria trazer, irmãos, e aplicando para nós, versículo 7, não perca tempo com coisas que não edificam. Muitos de nós perdem tempo com coisas que não traz paz ao nosso coração, com coisas que não traz edificação espiritual para as nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem passar horas e horas com coisas fúteis, mas não conseguem passar com a palavra de Deus? Fábulas, que no grego mitos, que são ficção. E aí Paulo dá ordem, exercita-te pessoalmente na piedade. É a palavra grega eusebeia, que significa reverência e respeito a Deus. Nós não somos crentes somente nas quatro paredes, no dia de culto. Nós não somos crentes somente quando nós estamos vestidos de crente, com a Bíblia de crente. Nós somos crentes 24 horas. Aonde você for, você é um crente. E como crente, nós devemos andar na piedade, ou seja, termos reverência e respeito para com Deus em todos os lugares. Que as pessoas olhem para você e vejam a essência de Cristo na sua vida. Que nós possamos ser testemunhas de Cristo, irmãos, aonde o Senhor nos levar. Pode passar, Otto. E ele faz uma comparação, versículo de número 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, a eusebeia, a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. A comparação que o apóstolo Paulo faz com a vida de um crente é a comparação com um atleta. E assim como um atleta que ele se dedica a exercícios físicos,
Um ministro do Evangelho, um bom ministro de Cristo, deve dedicar-se aos exercícios espirituais. Um atleta físico, ele cuida do seu físico, ele cuida da sua alimentação, ele não dorme tarde, ele tem todos os seus horários cumpridos para que ele possa exercer aquilo que ele foi comissionado, para aquilo que ele foi chamado na sua área física. Por isso, irmãos, a mesma comparação com um bom ministro do Evangelho, um bom ministro de Cristo, ele deve cuidar da sua alma. Um bom ministro de Cristo, ele deve cuidar da sua mente. Um bom ministro de Cristo, ele deve cuidar do seu coração, do seu espírito, da sua comunhão para com Deus. Se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver as Olimpíadas, os irmãos perceberam que cada atleta, ele tem um propósito. E o propósito do atleta é chegar no primeiro lugar, é vir ao pódio, é receber uma coroa corruptível. E para aquilo, para ter o seu propósito alcançado, ele faz qualquer sacrifício. Por que não o ministro do Evangelho também não deve fazer sacrifícios para glorificar a Deus? Por que não, irmãos? Nós que somos crentes no Senhor, não podemos passar momentos a sós com Deus e nos largar de tudo aquilo que nos atrapalha de termos a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Desligarmos os aparelhos eletrônicos, desligarmos de tudo aquilo que nos atrapalha e nos ligarmos com Deus através da nossa vida de oração e da nossa leitura bíblica. Se nós compararmos um atleta que se dedica ao máximo aos exercícios físicos com um ministro do Evangelho que deve se dedicar-se ao máximo aos exercícios espirituais, nós vamos perceber que a glória e o galardão será incomparavelmente maior para aquele que se dedica aos exercícios espirituais. Pode Pastor. passar outro. Pastor? Pode falar. Não sei quem pode falar. Pode falar. Lindenberg. Pastor, a gente que vem da, assim, uma tradição romana, católica, né, tem uma ideia de piedade errada, né? Eu queria que o senhor deixasse claro aí o que é uma pessoa piedosa realmente. Pronto, certo. Uma pessoa piedosa, em primeiro lugar, é uma pessoa que reverencia a Deus. É uma pessoa que tem cuidado com as suas palavras. A gente acha, e pega nesse gancho da piedade romana, que piedade é dar uma cesta básica, né? Ajudar aquele que está pedindo, aquele que está mendigando. Muitas das vezes, as pessoas ajudam com um sentimento de orgulho. E de piedade não tem nada, né? Dá com uma mão e mostra com a outra. É totalmente antibíblico. Jesus nos ensinou quando abençoar ou ajudar alguém com uma mão, faz com que a outra não veja. A piedade é termos reverência para com Deus em todos os lugares. É amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem reverência, respeito para com o nome de Deus. Aonde você for, você não participa daqueles grupos de piadas indecentes, de vídeos imorais que não glorificam a Deus. Isso é piedade. É você se afastar, ainda que sejam seus amigos, mas você se afastar das coisas do mundo em reverência a Deus. Piedade não é somente perante os homens, mas acima de tudo diante de Deus. É o que os reformadores falavam de corem Deu, ou viver diante de Deus.
É você saber que em todo lugar que você for, Deus está lá. E aí você teme e treme diante dessa certeza. E aí, dessa maneira, desse temor e tremor, dessa reverência, você tem uma vida santa, uma vida piedosa. Você não pensa coisas que glorifiquem a Deus, você não fala aquilo que não glorifique a Deus, você não age de uma maneira que não glorifique a Deus, você faz o oposto. Será que isso que eu penso glorifica a Deus? E aí você pensa duas vezes antes de pensar, antes de falar e antes de agir. E aí eu trouxe alguns pontos, justamente pegando esse gancho da sua pergunta, Lidbeck. Por que Paulo usou o exemplo de um atleta? Em primeiro lugar, assim como um jovem atleta treina num ginásio o máximo que pode, assim o crente, olha o que diz, o crente não pode poupar esforços para agradar a Deus. Queridos irmãos, eu não sei se você já viu o treino de um atleta. Eu não sei se tem algum atleta aqui no nosso meio, né, que tem, digamos assim, mais característica, né, sabe mais do que eu. Mas o atleta, ele tem hora para chegar no treino e ele participa daquele treino dando o máximo de si para alcançar alguma meta no seu treino. E aí vem, assim o crente não pode poupar esforços para agradar a Deus. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. Mas quando há paz, irmãos, quando a paz passa por cima da palavra de Deus, nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Ainda que não haja paz para com os homens, nós precisamos agradar a Deus. Segundo ponto, porque Paulo usou o exemplo de um atleta, isso já é trazendo uma aplicação para as nossas vidas. Assim como um atleta ultrapassa os obstáculos ou peso para exercitar mais leve e ir mais rápido, assim um crente não pode absorver coisas que atrapalhem o seu crescimento espiritual. Não sei quantos já viram os atletas que correm numa maratona. Eles não levam, irmãos, mochila nas suas costas. Você já viu alguém correndo com a mochila nas costas? Com peso? Um atleta que corre, ele apenas usa uma roupa leve e um tênis leve. Somente. Ele se desprende de tudo aquilo que possa atrapalhar o seu potencial. Ele se desprende de tudo aquilo que possa fazer com que ele não vá da maneira como ele deveria ir. Assim também o crente. Nós não podemos, irmãos, absorver qualquer coisa que atrapalhe o nosso crescimento espiritual. Permita-me explicar de uma maneira mais acessível. Se a sua rede social tira o seu momento que você deveria estar sós com Deus, você e eu, nós precisamos tirar as nossas redes sociais por um momento para que nós possamos estar a sós com o Senhor. O pastor Augusto Nicodemos certa vez disse que quando ele vai fazer as suas devocionais, ele desliga o celular, se desliga das tecnologias para não ser atrapalhado. Nós precisamos fazer assim também. Quando nós tivermos a nossa devocional com o Senhor, não leve celular. Não leve tudo aquilo que atrapalhe você. Desligue televisão, computador. Fique a sós com a sua Bíblia e com Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós não podemos levar conosco qualquer peso que nos atrapalhe de estarmos a sós com Deus. E aí vem o terceiro ponto. Assim como um atleta tem o seu foco no alvo desejado, que é a coroa de louros, os aplausos, o pódio, o crente deve ter a sua meta
nisso, de estar para sempre com o Senhor e receber a glória, a coroa de glória, a coroa incorruptível. Os homens atletas, eles correm desesperadamente para subir no primeiro lugar do pódio, para receber uma coroa de louros, para ser aplaudido. Nós não somos assim. Muitas das vezes nós não seremos aplaudidos, irmãos. A caminhada cristã é espinhosa. O caminho é apertado, mas ao final dele é caminho de vida. Por isso, se você está sofrendo alguma perseguição, ou se você não recebeu aquilo que você esperava que as pessoas lhe desse, não fique triste. Você não está aqui para agradar homens, você está aqui para agradar a Deus. Aquele que vai lhe receber na glória, que vai lhe chamar pelo seu nome, que lhe coroará com a coroa incorruptível, coroa de glória, como Paulo vai dizer na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está me reservada, na qual no último dia o reto juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós iremos receber, irmãos, uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. Pode passar outro. Versículo 9, nós já estamos partindo para o final. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Todo o nosso trabalho, irmãos, todo o nosso sofrimento, todo o nosso serviço para Deus será recompensado não nesta terra, mas no porvir, a glória nos céus. Nós temos a maior de todas as promessas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, cristianismo é trabalho. Se você veio para o cristianismo pensando que ia ter férias, você veio para o lugar errado. Vida cristã, irmãos, não há férias. Você passa por um alívio, você passa por um descanso, e logo depois se levanta uma luta, uma guerra, uma batalha. A igreja, a obra do Senhor, é um local de trabalho. Mas o nosso trabalho não é vão no Senhor. Temos galardão certo. Teremos vitória sobre todas as coisas. Viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, porque nós estaremos com o Senhor. Imagine comigo, pode passar outro. Imagine comigo, irmãos, quantas pessoas já não estão no Senhor recebendo o seu galardão. Quantas pessoas que não serviram ao Senhor aqui na terra, juntamente conosco, e partiram no Senhor, e hoje estão plenamente felizes, em paz com o Senhor, na igreja invisível. E o versículo 10, encerrando, Paulo diz: ora, é para esse fim, que fim? A glória, os céus, é para esse fim que labutamos. Olha aí mais uma vez, esforço, trabalho, e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos por nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O bom ministro de Cristo é alguém que trabalha arduamente. E a palavra
no original, para trabalhar e esforçar, traz a ideia de um trabalho exaustivo, de um trabalho cansativo, de um trabalho agonizante. Irmãos, vida cristã é trabalhoso. Trabalho. E como é trabalho, né? A gente luta, a gente ora, a gente evangeliza, a gente prega, e muitas das vezes as pessoas não dão crédito à nossa pregação. Como diz o profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quantas vezes, irmãos, você já não pregou o evangelho para alguém da sua família, trabalho, e parece que o evangelho entrou por um ouvido e saiu outro? Não desista. Continue pregando. Continue orando. O comentarista William Hendrickson diz que nós precisamos esforçar-nos. Ou seja, na arena espiritual, nós precisamos lutar contra as forças das trevas para arrancar os homens das trevas e levá-los à luz. Esses homens sofrem agonias. Se nós olharmos o Antigo Testamento, os profetas que choraram, que clamaram, que agonizaram pelo povo de Deus. E quantos de nós não estamos chorando, orando e agonizando, de uma forma espiritualmente falando, pelos nossos? Pela salvação da nossa casa, da nossa família. Meus irmãos, talvez você não tenha palavras bonitas para pregar, mas você tem os joelhos para dobrar e orar e agonizar pela salvação da sua família. Como o apóstolo Paulo diz no versículo 10, nos esforçamos sobremodo o quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. O nosso Deus não é morto, o nosso Deus é vivo. E não somente isto, ele é Salvador. Pode passar, Otto, por favor. Ele é Salvador, mas de todos os homens. Quem seriam esses todos os homens? E aí nós precisamos ter cuidado, irmãos, ter a cautela. Porque algumas pessoas interpretam todos os homens como se a salvação fosse universal. E aí nós temos uma objeção a esses que acreditam na salvação universal. Que a salvação universal é antibíblico. Porque nós sabemos que nem todos os homens serão salvos. Além de se contradizer no finalzinho do versículo 10, onde Paulo vai dizer que especialmente os fiéis. Então Paulo deixa claro que existem os fiéis, então ele deixa claro que existem aqueles que são infiéis. Se nós disséssemos e afirmássemos que Deus haveria de salvar todos os homens, nós estávamos dizendo que Paulo estava se contradizendo, coisa que a Bíblia não se contradiz. Um outro tipo de interpretação é que Deus concede salvação sem acepção. E aí nós temos a objeção que isso vai de encontro ao final, mais uma vez, do versículo 10. Principalmente dos fiéis. Terceira interpretação é que Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas no final nem todos serão. Então Deus ficará frustrado em ver que nem todos os homens querem a salvação. Isso é uma linda interpretação, viu? Há muitas pessoas que dizem: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Mas no final das coisas, no final dos tempos, nem todos os homens vão querer se salvar e Deus vai ficar frustrado. Mas a objeção é de que Deus é soberano. Soberano, por isso, ele não pode ser frustrado. Do contrário, ele não seria Deus. Deus é soberano, irmãos. Nós acreditamos que Deus já escolheu o seu povo para ser salvo. Os fiéis. Pode passar outro.
aqueles que foram predestinados para a salvação eterna dos homens. O termo Salvador não era em vista como nós temos entendimento hoje. E aí nós temos pelo menos 2 exemplos do o entendimento no primeiro século de salvação. O primeiro é que Deus salvou o povo de Israel do Egito. Porém, apenas 2 entraram na terra prometida. Deus salvou o povo, Deus livrou o povo. E aí o segundo exemplo é que Deus promove às suas criaturas o alimento diário. Mantém todos os homens vivos. Deus livra os homens de doenças, de calamidades. Deus livra de dor, de fome, livramentos de acidentes. Deus livra de doenças os crentes e os não crentes. Deus, nesse pensamento, Deus é salvador de todos os homens, porque Deus livra a todos. Mas a bondade de Deus, ela se estende a todos os homens, mas principalmente aos fiéis. É isso que Paulo está deixando claro aqui, e como a irmã Aline bem pontuou, é a graça comum. Na graça comum, Deus dá alimento a todos os homens. Crente fica desempregado, como crente também fica. Crente pega Covid, como não crente também pega Covid. Filho de crente fica doente, como filho de não crente também fica doente. Deus dá livramento de acidente a crente e a não crente, mas o que Paulo deixa bem claro, e Otton pode passar, é que Deus livra todos os homens, mas Deus salva os seus, que são fiéis. Principalmente, finalzinho do versículo 10, aos fiéis. E aí nós concluímos que o bom ministro de Cristo deve desenvolver um compromisso com a palavra de Deus. A você que é crente, todos nós, pastor, presbíteros, diáconos que estão aqui, os irmãos da igreja, todos precisamos desenvolver um compromisso sério, irmãos, uma aliança com a palavra de Deus. Nós precisamos ter momentos a sós com Deus. E aí nós já partimos para o segundo ponto na nossa conclusão, é que ministério, e eu poderia dizer aqui que a obra de Deus é lugar de trabalho. A igreja é o único local que sempre haverá vagas para trabalho. Talvez você não saiba pregar, talvez você saiba cantar, é o seu dom. Talvez você saiba tocar, talvez você saiba evangelizar, entregar um panfleto, falar do amor de Deus. É o seu dom, é o seu local de trabalho. Na igreja, irmãos, nós precisamos de gente para trabalhar todos os dias do ano. E por último, o ministro de Cristo Jesus deve aprender a amar e cuidar das ovelhas que ele comprou com o seu sangue. Lembrando do que nós falamos no início desse nosso estudo, o líder, ele não é o dono do rebanho, ele é servo. Nós estamos na igreja para servir. E para servir, irmãos, nós precisamos amar, nós precisamos cuidar uns dos outros. Você imagine, eu concluo essa noite, nosso estudo. Imagine Jesus Cristo lavando os pés de Judas Iscariote, do traidor. Jesus não foi pego de surpresa. Nós cremos que Deus é soberano, que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Jesus lavou os pés do traidor
da mesma maneira que ele lavou aos pés do apóstolo do amor, de João. Nós precisamos servir, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar aqueles que nos amam, mas também precisamos amar, servir e cuidar daqueles que nos odeiam. Que Deus nos abençoe, que Deus levante do nosso meio mais ministros que amem, que cuidem uns dos outros das ovelhas de Cristo. Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, perdão pelo nosso atraso. Que Deus abençoe a cada um. Passo a palavra novamente ao irmão Liderberg. Amém, amados. Obrigado ao pastor pela resposta da pergunta, né? E pelo estudo desta noite, né? Foi bem proveitoso, bem claro, né? Que nós possamos a cada dia cuidarmos um dos outros, né? E nesse sentido, né, a gente quer pedir oração aos irmãos que estão aí, tá certo? Pela família do diácono Clibanês, né? O diácono aí testou positivo por Covid, né? Tá bem, tá aí conosco, né? Que Deus possa estar protegendo, né? Estabelecendo a sua saúde, protegendo sua esposa, seu filho, né? Que nós possamos continuar orando pelo irmão, pelos outros, né? Orando também pelo seu local de trabalho, que provavelmente foi a fonte, né? De que tem bastante lá, que eles possam estar se cuidando, né? E cuidando dos funcionários daquela empresa. Vamos orar e logo depois estamos despedidos. Amém? Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pelo teu servo que trouxe a palavra nesta noite, ó Pai. Uma palavra objetiva, clara, Senhor, que fala aos nossos corações, fala aquilo que nós devemos fazer, ó Pai, que nós precisamos fazer. Ó Pai, que tu possa estar conscientizando cada irmão, ó Pai, da tua palavra, ó Pai. Te pedimos. Também te pedimos pelo irmão Clibanês, que tu possa estar fortalecendo a sua saúde, ó Pai, que ele possa passar esse período que o vírus está atuando, Senhor, mas que tu possa estar protegendo a sua saúde, também protegendo os seus. Ó Pai amado, sede, ó Pai, no seu local de trabalho, na empresa onde ele trabalha, Senhor, que, pelo que sabemos, tem muitos, Senhor, que estão, ó Pai, testando positivo. Tu tem a misericórdia daqueles trabalhadores, Senhor, que são pais de famílias, que precisam trabalhar. Tem a misericórdia daquela empresa, ó Pai. Tua palavra possa ser também ali disseminada. Ó Pai amado, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Até mais, irmão. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem
Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.